Fala aí meu brother, fala aí minha sister, olha a gente de novo aqui. Nós vamos continuar falando, pessoal, sobre esse assunto de blocos econômicos. Então, o que é um bloco econômico? Se liga que nós vamos revisar esse conteúdo que nós já vimos. O bloco econômico ele tem como objetivo o quê? Dinamizar e fomentar uma economia regional. Nós vimos vários exemplos no grupo de blocos americanos, europeus e asiáticos. A gente vai se debruçar um pouco agora sobre o bloco econômico europeu e o mais famoso deles, talvez o mais consolidado deles, talvez não, com certeza o mais consolidado deles e aqueles que vocês com certeza já ouviram falar por mais vezes, que é a União Europeia. Pá! O que é a União Europeia? A União Europeia é o bloco maior e mais importante do mundo, aquele que circula mais grana. A União Europeia, nós vamos pensar aqui um pouquinho, pessoal, do viés histórico para a gente entender essa coisa geográfica, tá? E a gente está discutindo uma coisa que a gente chama de geopolítica ou de geografia política, que é como as economias, a política, ela agrega economias e como isso relaciona os limites de fronteira ou não. A União Europeia, como a gente conhece hoje, ela passou por várias tentativas, mas a ideia principal ela acontece lá na Primeira Guerra Mundial, lá na Segunda Guerra Mundial. Por que na Segunda Guerra Mundial? A Europa destruída por causa dos conflitos armados que aconteceram por lá. Então os países eles vão tentar de várias maneiras se organizarem para se reconstruir, para estabelecerem, para que a economia voltasse a girar, para que tudo aquilo que foi destruído pela guerra pudesse ser reconstruído. E uma das coisas importantes aqui nessa reconstrução é a questão econômica que precisava ser reconstruída. O principal objetivo da União Europeia, ou dessas tentativas de união, foi o estreitamento e o fortalecimento dos países europeus a fim de criar aí um mercado comum, reduzindo custos e aquilo que a gente está falando, fomentar a economia, fazer com que a economia cresça. Várias foram as tentativas. A primeira foi a criação da CECA, CECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1952, que era composta por Alemanha, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França e Itália, que era chamada da Europa dos Seis, porque eram aí 6 países envolvidos neste processo. Em 1957, pessoal, foi criado o Mercado Comum Europeu. Observem aí que os blocos econômicos, nós vimos aí na aula passada, nas aulas anteriores, o conceito de mercado comum, tá? Então, em 1957 foi criado o Mercado Comum Europeu ou Comunidade Econômica Europeia, que integrou alguns outros países, a Inglaterra em 73, junto com a Irlanda, a Dinamarca, a Grécia ela entra em 81, a Espanha em 86 e Portugal também, e ficou conhecida como a Europa dos 12. Então aqui, pessoal, prestem bastante atenção que com a criação do Mercado Comum Europeu, a livre movimentação de pessoas entre os países passou a ser permitida, como acontece aqui no nosso Mercosul. Como eu disse em um vídeo anterior, você não precisa nem de um passaporte para ir para a Argentina ou para o Paraguai. Se permite, através da nossa carteirinha de identidade, que a gente circule livremente pelos países componentes do bloco. Nós temos até uma placa comum, a placa de carro, que é comum, que você pode ir com o seu carro para qualquer um desses países que não vai ter problema nenhum. Em 1995, mais 3 países vão integrar aí a União Europeia, que é a Suécia, a Finlândia e a Áustria. Mas nós precisamos pensar numa coisa.
Em 1991 foi assinado o tratado, presta atenção nesse nome aqui, ó, o Tratado de Maastricht. Esse estabelece o fortalecimento econômico desses países por meio da criação de uma moeda única, que é o euro. Tá? Então, a partir desse momento, o mercado comum que permitia a livre circulação de pessoas entre os países do bloco, ele vai ter agora uma moeda comum, uma moeda única, válida em todos os países membros do bloco. Mas só em 2002 que a moeda foi colocada em circulação. Alguns países, como a Inglaterra e a Dinamarca, preferiram manter as suas moedas nacionais por um tempo. Em 95, como eu estava falando, 3 países passaram a fazer parte, melhor dizendo, da União Europeia, que foram eles a Suécia, a Finlândia e a Áustria, formando assim aquilo que eles vão chamar de Europa dos 15. Em 2004, se juntou a esse blocão da União Europeia a Suécia, a Finlândia e a Áustria, formando, em 2004 se juntou a esse bloco a Polônia, a Hungria, a República Tcheca, a Eslováquia, a Eslovênia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia e as ilhas de Malta e Chipre. A Europa passou a ser chamada de Europa dos 27 e agora é formada com a integração da Bulgária, da Romênia em 2007 e por último que firmou o acordo para a composição do bloco foi a Croácia, que começou a fazer parte no dia 30 de junho de 2013. Em 2016, o Reino Unido ele vai demonstrar interesses em sair do bloco econômico, que essa ação foi chamada de Brexit, que vem de British Exit, ou seja, a saída da Grã-Bretanha do bloco, ou Britain, de Bretanha, né? Exit, que a palavra Britain vem de Bretanha, e Exit é a palavra inglesa que significa aí saída. A saída do Reino Unido, ela foi formalizada, do Reino Unido ou Inglaterra, entendam como queira, no dia 31 de janeiro de 2020, pessoal. Esse daí, pessoal, é um dos blocos mais importantes que nós temos. E fica claro que o objetivo principal aí da União Europeia é o desenvolvimento de um mercado financeiro europeu, estritamente europeu, o desenvolvimento econômico e social dos países, né? A união aduaneira, ou seja, a união das fronteiras entre os países membros, uma unidade política e econômica entre eles também, a livre circulação de pessoas, bens e mercadorias, aumentar a qualidade de vida, a saúde dos cidadãos que vivem sob a bandeira da União Europeia e reduzir as desigualdades econômicas e sociais. Pessoal, atualmente são 27 os países membros da União Europeia. Ela conta com 7 instituições financeiras e políticas de controle e de legislação, que são os parlamentos, o Parlamento Europeu, então existem sim eurodeputados, tem um Conselho da União Europeia, uma Comissão Europeia, o Conselho Europeu, o Banco Central Europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal de Contas Europeu, que vai fiscalizar aí todos os gastos. Ele é o maior bloco econômico mundial. O nosso bloco, o Mercosul, ele formalizou aí um acordo, está assinando um acordo, está sendo desenhado um acordo para sermos também uma área comum aí de circulação de mercadorias e bens com a Europa, todos os países que fazem parte do Mercosul. Pessoal, fiquem atentos no conteúdo e nós nos falamos já com mais uma videoaula. Espero que tenha dado aí uma clareada na ideia do que é o Mercosul. Não deixem de ler o PDF sobre
sobre esse tema, o Mercosul. Valeu, galera, um abração do Marcão, até mais, aperta o vermelho.